Bom dia a todos, professores deste centro, acadêmicos, discentes, servidores, senhoras e senhores. Convido ao palco o diretor-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica, Celso Koff da Fonseca, professor Carlos Henrique Figueiredo Alves. Convido ao palco o professor Leonardo Boff. Convido ao palco o professor Luiz Pinguelli Rosa. Convido a diretora de extensão, professora Maria Alice Cagiano de Lima. Convido a diretora de Administração e Planejamento, professora Inessa Salomão. Peço a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Com a palavra, para fazer a abertura do evento, o diretor-geral do Cefet-RJ, professor Carlos Henrique Figueiredo Alves. Bom dia a todos. Queria, na realidade, agradecer e saudar o professor Pinguelli, o professor Leonardo Boff, dois ícones, na realidade, da nação brasileira, não só, na realidade, pela sabedoria científica, mas pela energia que essas duas pessoas passam em relação à ética, ao compromisso social e, na realidade, ao que é ser um cidadão, né, em defesa, em pró dos melhores sentimentos, das melhores ações de um profissional competente que zela por uma vida realmente exemplar. Meus agradecimentos sinceros aos dois palestrantes, aos dois convidados da instituição, para um tema tão importante no momento atual, né? Então, fica aqui o agradecimento da instituição. Gostaria de saudar os professores aqui presentes, servidores administrativos, os alunos. Tenho certeza que teremos uma mesa com muita sabedoria, muito debate e, vamos dizer assim, pretendemos que alguns encaminhamentos, na realidade, no final dessa discussão, possam sair desse evento de hoje. Mas, como, na verdade, é uma solenidade ainda que faz parte das comemorações dos 100 anos da instituição, o que é, na realidade, um fato relevante para nós aqui, eu gostaria, nesse momento,
como agradecimento institucional, de oferecer a medalha dos 100 anos aos nossos dois convidados. Sejam todos muito bem-vindos. Quero saudar a nossa mesa e cumprimentar os nossos ilustres convidados, né? Muito agradecida em nome de nossa instituição por esse presente que nós estamos recebendo dos 100 anos. Esse é um ano muito especial para nós, nós estamos comemorando diariamente, né, o nosso centenário, que nós construímos essa comemoração através do nosso trabalho e com as presenças que nos brindam aqui, não é, como é a de vocês. Então, eu cumprimento a mesa, professor Carlos Henrique, professora Inessa, cumprimentar os colegas, docentes, administrativos, alunos, convidados, e dizer da importância desse evento hoje. Eu acho que a melhor coisa é que nós possamos ouvi-los, porque nós vivemos tempos hoje desafiadores. E a crise diz para nós que nós não podemos ficar inertes, né? Muito pelo contrário, hoje nós vivemos, então, um movimento da resistência, no sentido de que nós precisamos continuar o nosso trabalho. A motivação, que tudo que está à nossa volta seja para nós motivo de continuar, não há por que desistir, não há por que desanimar. E a extensão, ela tem muito esse papel, junto com as demais frentes da instituição, que é estar sempre motivado. Então, agradecer a todos que se envolveram na organização desse trabalho, agradecer especialmente a professora Inessa, que teve uma importância muito grande, né, na vinda dos nossos convidados aqui, que a gente possa aproveitar ao máximo. Um bom dia e obrigada. A Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários Sustentáveis do Cefet-RJ, ITESE, é uma iniciativa que comemora 3 anos de existência. Agrega docentes, técnico-administrativos e discentes do Cefet. A incubadora desenvolve projetos de pesquisa, ensino, extensão e inovação no campo da economia solidária. Tem como missão mobilizar, articular, acompanhar grupos populares a partir de princípios da Ecosol, Economia Solidária, com vistas à geração de trabalho e renda e à inclusão social, ressaltando os valores da democracia, da participação e da cidadania, que proporcionam o surgimento de relações de trabalho pautadas pela autogestão e pela posse coletiva dos meios de produção. A nossa mesa redonda de hoje traz uma temática nessa direção. Temos 2 palestrantes. O professor Luiz Pinguelli Rosa, doutor em Física e professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, foi coordenador dos programas de pós-graduação em Engenharia da COP e também presidente da Eletrobras. Atualmente é diretor de Relações Institucionais da COP UFRJ. Professor Leonardo Boff é doutor em Teologia pela Universidade de Munique, um dos primeiros principais expoentes da corrente teológica cristã, conhecida como Teologia da Libertação, tendo sido também professor de Teologia e Espiritualidade em vários centros do Estado, universidades do Brasil e no exterior. Atualmente é professor emérito das disciplinas de Ética, Filosofia da Religião e Ecologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Para presidir e moderar a mesa redonda, a professora Inessa Salomão, atual diretora de Planejamento e Administração do Cefet, é economista pela Universidade de São Paulo, doutora em Planejamento Energético pela COP UFRJ. Atua há mais de 20 anos no campo de Economia Solidária e Desenvolvimento Inclusivo Sustentável. Professora do Departamento de Engenharia de Produção dos Campos Maracanã, do Cefet, uma das fundadoras da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários Sustentáveis, a ITESE. Com a palavra, a moderadora Inessa Salomão. Com muito orgulho, muita satisfação e também emoção que a gente recebe 2 convidados, que são 2, como eu chamei, sábios contemporâneos. É muito bom poder ouvi-los. E agradeço mais uma vez a disponibilidade do professor Pinguelli e do professor Leonardo Boff estarem no Cefet, né, falando aqui para a gente. Então, em primeiro lugar, o professor Pinguelli deve ser o primeiro a falar. Eu agradeço e passo a palavra ao senhor. Eu me coloco constrangido em falar
na mesa com Leonardo Boff, que terá, certamente, coisas muito mais importantes a dizer. A primeira coisa que eu acho que se deve colocar é a necessidade de otimismo. Otimismo no sentido de espírito de luta, porque o presente é extremamente pessimista. A universidade deve ter esse papel de procurar transformar, procurar de dar aos seus estudantes uma visão que pense na sociedade e na maneira de transformá-la. Transformá-la num sentido positivo, que no sentido negativo já está sendo transformada. Atravessamos uma crise econômica e também uma crise moral, uma crise política. Um dos pontos que estão colocados pelo atual governo é a volta das privatizações das empresas estatais. Pode haver, em alguma hipótese, justificativa para isso. Mas a justificativa mais clara é um jogo de interesses. E é também o domínio da economia brasileira por grupos estrangeiros. A ideia de que há uma falência financeira do Estado é, em grande parte, produzida pelo fato de um enorme percentual dos recursos arrecadados da população se destinarem a uma imensa dívida que paga juros altíssimos e desestimula investimentos, pois o grande capital se alimenta desses juros. Gasta-se muito mais com esses juros do que a soma do que se gasta com a educação, com a saúde, praticamente com toda a despesa do Estado, que deveria ser voltada em benefício da população. Nós tivemos o impeachment da presidente Dilma, que agora parece ficar claro, foi devido a uma compra de votos de parlamentares e foi devido a uma acusação sem substância. E, no seu lugar, o vice-presidente assumiu, formando um governo de conotação neoliberal. Não só isso, de conotação antidemocrática e de conotação imoral. O que nós lemos na imprensa, vemos pela televisão, são notícias ruins. Um senador que cometeu uma grave delito de receber dinheiro de grupo empresarial em troca de favores, é absolvido
pelo Senado. O presidente da República, que sofre acusações do mesmo tipo, houve um episódio famoso de uma conversa com industriais, após a qual um dos seus assistentes próximos recebe uma mala de 500 mil reais e ainda tem o desplante de pegar 50 mil reais dessa mala e depois voltar devolvendo. Quer dizer, uma promiscuidade total entre o setor privado e o público. Apesar disso, por 2 vezes, esse presidente é inocentado no Congresso. A indústria está paralisada, o desemprego cresce, a violência também. E não há uma solução simples à vista, pois o candidato que tem maior preferência popular pode ser impedido de se candidatar por uma decisão judicial. É que entra um outro problema. A justiça, que deve ter um papel moderador e, como o nome indica, justo, se tornou um partido político. Nós, na universidade, ficamos estarrecidos há poucas semanas com o suicídio de um reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. E quando se vai examinar o que levou ao suicídio, foi uma prisão arbitrária, sem nunca ter sido interpelado por nada, é preso numa operação gigantesca, com policiais federais em grande número, é despido para ser revistado e depois recolhido ao presídio com outros professores. Isso por decisão de uma delegada de 3ª categoria, com o apoio de uma juíza de 4ª categoria, e que se julgam donos no Brasil. O que é acusado esse reitor? É acusado de obstrução da justiça, que é um delito que tem a importância de um estacionamento em local proibido. Obstrução de justiça é de uma subjetividade, e a obstrução de justiça dele foi como o reitor pedir que um processo que apurava irregularidades de um curso de educação à distância cometido ao longo de muitos anos fosse avocado ao gabinete do reitor, porque estava na mão de uma figura inexistente, de fantasia, que a universidade, infelizmente, tinha inventado, um tal corregedor, que é uma figura completamente fora da vida universitária e que se dá o direito de fazer denúncias. Eu acho que nós vivemos um tempo muito ruim. A candidatura de um ex-oficial do Exército, identificado explicitamente como de direita radical, e que aparece em 2º lugar nas pesquisas de opinião, indica
que, no caminho que vai, nós não somente estamos tornando inviável a nossa economia, a indústria não cresce, o desemprego aumenta, como também temos indícios de um fascismo latente, que se expressa na histeria de alguns movimentos nas redes sociais. Isso tudo tem que ser mudado. E o papel da universidade na discussão dessas mudanças é essencial. Precisamos nos articular com entidades profissionais, com grupos que se manifestam contra esse estado de coisas. Por exemplo, uma questão colocada recentemente é a privatização da Eletrobras. Um grupo de governadores do Nordeste elaborou um documento sobre a CHEF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, contrários à sua privatização. É necessário se articular com esses governadores para buscar impedir a privatização da Eletrobras, que não interessa ao povo brasileiro. Interessa ao grande capital. Interessa a grupos estrangeiros. E, por incrível que pareça, grande parte das grandes usinas que estão sendo já adquiridas, que já eram privadas no Brasil, estão sendo adquiridas por empresas estatais estrangeiras. Quer dizer que a privatização, neste caso, é uma mudança de empresa estatal, de uma estatal brasileira para uma estatal chinesa, ou francesa, ou canadense. Prega-se a mentira de que o setor elétrico mundialmente é privado. Não é verdade. Como eu já falei, os chineses têm grandes empresas estatais. Todas as empresas elétricas chinesas são estatais. Os franceses têm uma empresa estatal que também veio para o Brasil e que é considerada muito eficiente. Os canadenses têm empresa estatal. Os norte-americanos têm várias usinas hidrelétricas estatais. Grande percentual de usinas hidrelétricas americanas é estatal. Inclusive, o exército americano opera usinas hidrelétricas. Então, prega-se a mentira para justificar interesses escusos que ficam por trás dessas privatizações e que acabam repercutindo no aumento da tarifa que nós, consumidores comuns, temos que pagar para o uso da energia elétrica, que já é cara. E desde a privatização que ocorreu nos anos 90, aumentou mais ainda essas tarifas. Portanto, não há interesse do povo brasileiro nessa política. Eu participei de um debate com o ministro de Minas e Energia, onde se admitiu que, após a privatização da Eletrobras, seria a vez da Petrobras, que já está vendendo a preço de banana campos de petróleo, colocando, por exemplo, a Exxon, que é a maior empresa de petróleo mundial,
operando junto com a Petrobras um campo de petróleo decidido há pouco tempo. Se isso gerasse empregos em número significativo, gerasse riqueza para favorecer a população, melhorando seus salários, mas não é nada disso que ocorre, pois, simultaneamente, eles reduzem a obrigação de participação da indústria nacional nas atividades de exploração de petróleo, de maneira que o dinheiro vai todo embora, para fora do Brasil. Esse quadro nos dá uma responsabilidade na universidade de uma ação política. Nós temos que enfrentar esses procuradores, esses juízes que se julgam donos do Brasil e não fazem justiça. Nós temos de enfrentar esses políticos desonestos que vendem seus votos na Câmara e no Senado. Nós temos que enfrentar esse governo de natureza neoliberal e antidemocrática que ocupa o poder no Brasil. Para isso, nós precisamos nos articular em ações políticas que se somem às nossas atividades acadêmicas, que também devem, especialmente no item extensão, buscar atuar nas áreas mais desfavorecidas da população. Portanto, o papel da universidade é múltiplo. A universidade tem que ser mantida como um local de opinião livre, de participação pluripartidária, de discussão da liberdade, de discussão do futuro. O mundo está mudando. Um dos grandes problemas no exemplo do setor elétrico é que serão necessárias mudanças profundas tecnológicas que estão chegando, o que exige um papel de uma empresa do porte da Eletrobras que abrange o território nacional. Dividi-la aos pedaços e vender para os chineses, americanos, europeus, não vai favorecer a essas mudanças tecnológicas. Vai deixar o Brasil atrasado, por falta de coordenação. A pobreza que nós vemos se expandir tem que ser revertida. Discute-se novamente que o Brasil vai voltar ao mapa da fome do qual ele saiu há poucos anos atrás. Com todos os erros do governo Lula e do governo da Dilma, foi inegável a melhoria da situação de camadas mais pobres da população, que está se perdendo completamente essa melhoria. Em cerca de um ano, eles estão destruindo o que levou 10 anos para ser construído. O programa Bolsa Família já foi reduzido. A universidade tem dificuldade de ter verbas. Querem fazer agora um fundo, não sei de quê, para o setor privado, para ser captado recurso do setor privado para a universidade no lugar dos orçamentos públicos. Nós temos que combater isso. Nós temos que atuar de maneira articulada, enérgica, mas certos de que é possível mudar. Se o Brasil conseguiu
eleger governos que tomaram um rumo melhor para o país, ele pode voltar a ter um rumo melhor do que esse que está sendo dado. É preciso transmitir isso aos nossos alunos, à opinião pública. Apesar do bloqueio da grande mídia, temos que usar as mídias sociais. Enfim, a universidade não pode ficar indiferente a esse estado de coisa. Eu acho que esse é o papel que a universidade tem no momento em que vivemos. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer as palavras do professor Luiz Pinguelli, muito inspiradoras, importantes nesse momento, a gente refletir sobre o nosso papel aqui como educação pública, como universidade, como ensino técnico, como parte desse todo de mudança, de transformação da sociedade. Eu queria só deixar um recado, antes de passar a palavra para o professor Leonardo Boff. Então, que estão sendo distribuídos papéis com as perguntas. Quem tiver interesse, é só levantar aí a mão, que a pessoa se dirige até vocês. A gente não sabe se vai ter tempo hábil de responder todas as perguntas, porque, como eu disse, a gente tem um teto limite aí. Mas a gente pode... Vocês encaminham para o palco, a gente vê se consegue fazer alguns blocos, juntar as que tiverem maior sinergia, para que eles tenham tempo de responder. Então, agora, nesse momento, eu vou passar a fala para o professor Leonardo Boff, após a qual a gente abre para esse debate através das perguntas enviadas. Bom dia a todos e a todas. Eu queria saudar, em primeiro lugar, o diretor Carlos Henrique, a Alice, que esteve aqui, e também agora a Inês. E se o Pinguelli Rosa se sentiu constrangido, me sinto eu constrangido, porque ele é uma sumidade. Eu pude prefaciar um livro dele e me dei conta da densidade científica, do rigor, e ele poderia ser professor em qualquer grande universidade estrangeira, no MIT, no Instituto Max Planck. Eu acho que ele dignifica a inteligência brasileira, crítica, científica, tecnológica. Então, eu tenho alta consideração por esse professor que nós temos. O Pinguelli falou que nós precisamos... Eu não gosto de falar, eu gosto de ocupar uma mão, sabe? Senão eu não sei o que fazer com a outra. Diz que nós precisamos de otimismo. Eu acho que é importante sermos otimistas. E precisamos ainda ter muita esperança. Eu quero aqui lembrar uma frase de Santo Agostinho, que é um dos maiores pensadores do Ocidente. Ele não era europeu, era africano, nasceu no norte da África. E ele diz que a esperança tem duas formosas filhas, que é a indignação e a coragem. A indignação contra as coisas ruins que estão aí, e a coragem para mudá-las. Eu acho que hoje nós temos que alimentar as duas irmãs. A indignação por aquilo que estamos assistindo, que é vergonhoso, que é a corrupção direta do mais alto cargo do país, comprando deputados, colocando em leilão, até para atender aqueles 200 deputados do agronegócio, nos remeteu ao século XIX, reintroduziu a escravidão no Brasil. Se fomos o último a proclamar a abolição da escravatura, somos os primeiros que no século XXI reintroduz a escravidão. Isso é intolerável. Nós devemos nos indignar, mas não ficar só nisso. Também ter a coragem de nos articular para mudar.
Eu acho que, além dos movimentos sociais, dos partidos de raiz popular, são as universidades, centros, não só de formação de quadros, que a sociedade precisa, de médicos, professores e todas as demais atividades, mas também um centro da reflexão crítica sobre o destino do nosso país. Mas mais que a reflexão crítica, também é uma usina de pensamento, de projeção, de projetos, e se coloca sempre a questão: que Brasil nós queremos? Ele está em construção. O próprio povo brasileiro está em fazimento ainda, não acabou de nascer. E é na universidade que se elaboram os grandes projetos. Se pensa o país e não só se administra. Então eu acho que a universidade é de extrema importância hoje em dia. E não é sem razão que o novo governo, que eu considero ilegítimo, golpista, atacou logo o Ministério da Educação, reduzindo-o, e também junto à saúde do povo brasileiro, o Ministério da Saúde. Significa que um povo ignorante e um povo doente nunca pode dar um salto na direção do desenvolvimento. Nos corta pela raiz. As bases, eu diria, humanas, quase físico-químicas, para uma sobrevivência digna e elaborarmos o nosso projeto de nação, autônoma, livre, aberta ao mundo, mas com um projeto nacional, e não simplesmente alinhados ao império. Cabe aqui dizer uma palavra muito rápida, mas eu andei estudando bastante isso. Não dá para pensar o Brasil só a partir do Brasil. Nós temos que ver a situação dele no conjunto das forças mundiais. E por detrás de todo esse golpe está o Império, está o Pentágono. Isso nos revelou Chomsky, especialmente o nosso grande analista das políticas mundiais, que é Muniz Bandeira. Nós estamos dentro desse arco da nova Guerra Fria, que não é Estados Unidos e Rússia, mas Estados Unidos e China. Então há 3 palavras-chave do Pentágono. Primeiro, o mundo e o império. Eles se consideram um império mundial, e todos os presidentes dizem claramente que eles têm interesses globais e podem interferir lá onde os interesses são afetados ou são alimentados. Então não é de admirar que um dia eles pegam a parte da Amazônia. Eu mesmo participei de uma discussão uma vez na Europa, onde até o próprio Gorbachev estava presente, onde o grupo queria pedir ao governo brasileiro que renunciasse um pouco de sua soberania sobre a Amazônia e assim pagaria toda a sua dívida externa. E a maioria estava de acordo. Eu fui o único a me levantar e protestar. Eu perguntei: quem vai administrar? Disseram: não, as grandes corporações. Está tudo entendido. Pertence à ordem do capital. Não é administrar em função da humanidade, em função de interesses privados. Então, já que querem privatizar essa parte ou internacionalizar, aí eu me lembrei do debate de Buarque de Holanda. Diz: por que não universalizamos as moedas? Por que não universalizamos também a tecnologia? E os grandes museus? E as universidades mundiais? Se quiserem internacionalizar, então vamos internacionalizar tudo. Socializar tudo. Aí morreu a discussão. Mas ela está aberta. Quer dizer, o poder do império reside na capacidade de ele matar todo mundo e destruir o planeta Terra, com armas químicas, biológicas, nucleares. Segundo ponto, segunda ideia, o império e o mundo cobrir todos os espaços.
Significa manter 800 bases militares no mundo inteiro, e muitas delas têm ogivas nucleares, que podem ser disparadas em 3 minutos, e assim marcar presença e ocupar o mundo inteiro. Terceiro, é desestabilizar os governos progressistas. Não via militar, como antigamente, via parlamento. Assim foi em Honduras, assim foi no Paraguai, agora está sendo no Brasil. A mesma figura diplomática americana que estava presente em Honduras, estava no Paraguai e agora está em Brasília, para coordenar isso. Então, é um golpe parlamentar, jurídico, mas por detrás estão as classes dominantes, está essa ideia de alinhar todos os países e desestabilizar os governos progressistas mediante o enfraquecimento do Estado para alargar o espaço do mercado, mediante a satanização da política como o mundo do sujo e a desmoralização e ataque às lideranças políticas. Aí entendemos porque há perseguição política no Brasil, especialmente na grande liderança que nós conhecemos. Isso está dentro da estratégia. E ao atacar o Brasil, eles querem atacar a China, que pertence aos BRICS, e está penetrando profundamente em toda a América Latina. E como diziam que o Atlântico Sul está descoberto, e o Brasil voltado para a África, colocaram a 4ª esquadra ali. Só o porta-aviões que está lá tem mais poder de fogo que todas as armas da Segunda Guerra Mundial. Com canhões atômicos, armas atômicas pequenas, médias e grandes. Estão exatamente diante do pré-sal aí no mar. Isso tudo é a forma de enquadrar na lógica imperial. Então, esse golpe não é só um golpe da classe dominante que usa o parlamento, mas é um golpe também do sistema mundial que não aceita que a 7ª potência econômica mundial faça seu curso próximo. Quem vai controlar essa 7ª economia mundial? Não será a China. Os Estados Unidos querem controlar junto com os europeus. Então, esse é um quadro que nós não podemos desconsiderar na análise da crise brasileira. E eles intentam a nos recolonizar, fazer que todos os países da América Latina sejam apenas exportadores de commodities, de grãos, de minério. Isso implica a desindustrialização sistemática e pensada para nos reduzir a uma nova colônia, os quadros modernos, onde eles oferecem toda a tecnologia nova, e nós entramos dentro disso. A Petrobras está abandonando a construção de navios e tudo, porque diz que é mais barato importar de fora. Só na grande planta do Rio Grande, que havia 23.000 empregados na construção naval, foram 20.000 demitidos, só 3.000 se ocupando. Assim é no Recife e em outros lugares. Então isso é uma estratégia, não são apenas fatos singulares. Nós precisamos protestar contra isso. Então eu acho que precisa uma aliança entre o saber popular, os movimentos sociais, com o saber acadêmico, com o saber político, para criarmos uma frente que possa resistir, se indignar e ter a coragem de avançar. Eu penso que a Revolução Brasileira não virá pelos militares, no meu modo de ver, e se chegar o momento, virá pelas ruas e praças, quando milhões podem se reunir, como na Argentina, que chegaram ao parlamento, cercaram o parlamento e gritavam que se vaiam todos, que todos vão embora. E conseguiram, mediante a convocação de uma nova eleição. Em Honduras foi a mesma coisa, que nós precisaríamos fazer um assalto a Brasília. Um assalto popular. Milhares que vão para lá.
E eu não acredito que a polícia tenha coragem de atirar contra seu próprio povo. Eles são capazes, mas eles evitam ter mártires. Porque como no cristianismo antigo, o sangue de mártires produz mais cristãos ainda, produz mais gente que se indigna, se rebela e não aceita. Mas poderá chegar a esse ponto. Então nós temos um horizonte fechado. Nós estamos num voo cego, num avião sem piloto. Não sabemos para onde vamos. Não há uma luzinha que nos indica por aqui. E há um vazio enorme de lideranças. Temos só uma grande liderança, que quer inviabilizá-la. Por isso nós precisamos estar atentos como chegaremos em 2018. E teremos que anotar os nomes de todos esses deputados e senadores para castigá-los via voto. Porque eles não representam o povo, representam os interesses das empresas que pagaram a sua eleição e que pagaram o seu voto. 140 deputados foram literalmente comprados por milhões de reais, seja da Odebrecht, seja de outras fontes, seja da JBS. Então isso torna ilegítimo todo esse golpe que foi dado. Se houvesse o mínimo de senso de justiça, o Supremo deveria se pronunciar. Agora, o próprio Supremo é cúmplice, é parte desse golpe. Não todos, mas boa parte deles são parte do golpe. Eles não querem um partido de povo. Nunca serviram ao povo, sempre serviram às classes dominantes. Então é uma justiça injusta. Quer dizer, perdeu a essência dela, que é a imparcialidade. Ela tem os olhos muito abertos sobre as elites do poder, econômico, mediático e político. Mas eu gostaria, já que o tema está lá escrito, eu gostaria de entrar um pouco no tema. Para dizer, bom, finalmente, mas eu gostei que o Pingueli se focou nessa questão das privatizações, da energia elétrica, que é um campo onde ele é o grande especialista, e foi ministro dessa área. Mas a grande questão que está sendo discutida hoje ao nível do mundo é a palavra-chave de todos os governos, todas as empresas, que é o famoso desenvolvimento sustentável. Eu acho a própria palavra contraditória, porque elas opõem duas lógicas. O desenvolvimento é esse que nós conhecemos, que é o dominante, que é o capitalista, que não é desenvolvimento, é crescimento material, é o PIB. E ele é linear, crescimento que é ilimitado na direção do futuro, linear. Agora, a sustentabilidade é outra lógica. Ela não vem da economia. Ela vem das ciências da vida, da ecologia, da biologia, onde todas as coisas estão relacionadas entre si de forma circular, interretrodependentes. Então, não é linear, é circular. Relação de todos com todos. Eu mesmo fui aluno do último semestre, e o Pingueli Rosa vai gostar de escutar isso, um dos fundadores da física quântica, que foi Werner Heisenberg. Sei que nas aulas ele não se cansava de dizer, tudo é relação. Não existe nada fora da relação. Tudo tem a ver com tudo, em todos os pontos, em todos os momentos. Porque tudo é redes de energia. Matéria não existe. Matéria é energia altamente condensada, como essa caneta. Eu lembro um exemplo, ele sentado na ponta da mesa, de se eu pegar 1 centímetro cúbico dessa madeira, que contém milhões, bilhões de átomos, e transformar, segundo a fórmula de Einstein, em pura energia, eu abalo todo o sistema solar, senão o destruo. Fizemos com um átomo apenas, e deu a destruição da bomba atômica. Imagina com milhões e milhões de átomos num centímetro cúbico de madeira, transformado em energia. Então essa matéria é um campo altamente
um foco altamente de relações, de tudo com tudo. Então, falar em desenvolvimento sustentável são palavras que não combinam. Mas ela foi consagrada em 1987 pelo famoso relatório Brundtland, e lá foi batizada e confirmada na ECO 92. E lá se define que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende nossas necessidades, preserva o capital natural e está aberto a gerações futuras, que também têm direito de atender às suas necessidades e suas aspirações. Essa definição é correta, mas ela é reducionista, porque só pensa nos seres humanos. A Terra não só criou seres humanos, criou toda a comunidade de vida, as florestas, os animais, os micro-organismos. Não é contemplado pelo desenvolvimento sustentável. Eu até pude discutir isso com a Madame Brundtland, que leva o nome. Quando ela me disse, senhor professor, o que o senhor acha da definição que leva meu nome? Eu digo, correta, mas insuficiente. Por quê? Porque deixa fora toda a natureza. Só fica o ser humano. Mas ele respira, ele come, ele pisa no chão. Como é que vou atender isso? Ela parou e disse, Sie haben doch recht, Herr Professor. O senhor tem razão, professor. Então, esse desenvolvimento sustentável depois foi detalhado nas famosas 3 pilastras, que ele tem que ser economicamente viável, socialmente justo, ecologicamente correto. Nenhuma dessas 3 pilastras funciona. Economicamente viável, a gente vê que ele não é viável porque há uma acumulação enorme de riqueza, de 8 pessoas, não 8 empresas, 8 pessoas controlam riqueza que é mais do que 3,7 bilhões de pessoas. Isso a Oxfam, essa grande ONG que está presente em 94 países, e ela sempre vai para Davos, onde os ricos se encontram. O ano passado eram 85, hoje são 8. E eles, ao ler o relatório, disseram, esses 8 estão sentados aí na mesa. Então, não é possível um sistema que acumula tanto e deixa outros na miséria. Então, não é economicamente viável. Não é socialmente justo, por esses mesmos dados. Porque ele cria 2 injustiças. Uma social, muita pobreza e marginalização, e outra ecológica, que é a pilhagem, destruição de inteiros ecossistemas, ao ponto que a Terra já não aguenta e está ficando com febre, que é o aquecimento global. E ecologicamente correto, como já disse, não é os últimos dados que esse grande biólogo que criou a palavra biodiversidade, Edward Wilson, diz que a agressividade do projeto industrialista moderno é tão violento que destrói por ano, elimina entre 70 a 100 mil organismos vivos. Diz, isso é uma dizimação, como era milhões de anos atrás, quando meteoros caíam sobre a Terra. E ele termina dizendo, nós nos transformamos no Satã da Terra. Transformamos o Jardim de Éden num matadouro. Então não é ecologicamente correto. Pelo contrário, a Terra entrou em cheque especial. A sobrecarga foi no dia 2 de setembro, o dia da sobrecarga da Terra. Isto é, a partir de agora, quer dizer, todos os bens e serviços que ela tinha foram esgotados. E de agora em diante, nós estamos chupando da terra. Isso significa que vai ter menos água, menos sementes, menos fibras, tudo aquilo que é a base físico-química que sustenta a vida. Quando vai parar isso? Essa é a questão. Então, os cenários ecológicos são dramáticos, especialmente pela escassez de água potável e pelo aquecimento global. Então, esse tipo de desenvolvimento, ele realizou as suas potencialidades, nos trouxe grandes benefícios,
desde esse microfone até o antibiótico, nos levou à Lua e nos trouxe de volta. Mas, simultaneamente, criou uma máquina de morte que pode nos destruir por 15 formas diferentes, com armas químicas, biológicas e nucleares. Por isso que Carl Sagan, esse grande cosmólogo norte-americano, deixou no seu testamento que as forças diretivas da Terra e do Universo não garantem mais o futuro ao planeta Terra. O futuro será garantido por uma decisão política dos seres humanos. Eles vão querer ter futuro. Caso contrário, seguindo essa lógica das coisas, nós vamos ao encontro de um colapso do sistema vida e um colapso da civilização. Deixou isso no seu testamento. Então devemos tomar a sério isso. Quais são as alternativas? Estão sendo pensadas muitas. Eu, no livro que escrevi, Sustentabilidade, o que é e que não é, detalhei cada uma delas. Eu não vou entrar nisso, porque senão você se aborrece e vou embora. Mas eu vou citar apenas duas que eu acho que são as mais interessantes. A famosa economia verde, que foi assumida pela Rio +20, que foi proposta por Al Gore e pelo secretário da ONU, o Ban Ki-moon, que tem um lado positivo e o outro lado extremamente perigoso. Positivo é reflorestar todas as áreas devastadas, o que é muito importante, e manter o verde de pé, porque a Amazônia rende mais mantida de pé do que derrubada. Isso é importante. Mas tem um dado que é extremamente perigoso, que como vivemos numa sociedade mercantilista, isto é, que fez a grande transformação, segundo Polanyi, que escreveu um livro sobre isso, com essa grande transformação, que é a passagem de uma economia de mercado para uma sociedade de mercado. Tudo é vendável. E já Marx, em 1834, no último texto dele sobre a miséria da filosofia, fez uma profecia, porque ele via as tendências do capital. Chegará um dia, o dia da grande corrupção, diz ele, que aquelas coisas sagradas que nós considerávamos não vendáveis e compráveis, como é a consciência, a ciência, a liberdade, a amizade e o amor, serão colocados no mercado e ganharão seu preço. Por isso se realizou. Hoje tudo vira mercadoria. Desde o sexo até a Santíssima Trindade. Estão aí as religiões mediáticas que vendem o religioso. Então, a economia verde está dentro disso. Ela não só quer ganhar da abelha o mel que se tira dela, quer vender a capacidade de polinização que as abelhas fazem. Não só manter a floresta de pé, mas vender a sua capacidade de criar os rios volantes, que cada copa de árvore de 10 metros lança por dia 300 litros de umidade, que forma a chuva do centro-oeste até o sul. Então, vender isso, vender a biodiversidade. Então, vender aquilo que é a coisa mais sagrada da natureza, não pode ser vendido. E começar a privatizar a água, que é um bem natural, insubstituível e vital. Não existe vida sem água. Então, a água é sagrada, vida não se coloca no mercado, mas está tudo sendo privatizado. Então, a economia verde pode significar o último assalto do sistema sobre a natureza. O último assalto. Aproveitando, vendendo tudo que ela pode dar. Então precisamos estar atentos, que a lógica do capital faz isso. Mas temos a economia verde, temos a economia solidária, que foi falado aqui, vocês estão levando avante isso. E tem um tema que eu gosto dele, porque trabalhei junto com um grande cosmólogo norte-americano no livro O Tal da Libertação. É um calhamaço de 600 páginas, não aconselho nem ler. Lê só o prefácio que já ajuda. Que a ponta da discussão hoje da ecologia é sobre o biorregionalismo. Isso é trabalhar o território. Aí sim poderá ter sustentabilidade.
Geralmente o território delimitado por bacias hidrográficas. Que dentro desse território a gente pode elaborar uma economia sustentável, pequenas empresas, não as grandes, uma integração da população, da cultura, das tradições. Não precisa fazer os transportes e assim poluir e gastar. E manter tudo naquela região e sempre ver o que, com os bens e serviços, eu não gosto dessa palavra recursos, porque é muito capitalista, sabe? Os indígenas falam as bondades da natureza. Nós, mais distanciados, falamos bens e serviços naturais. Com os bens e serviços naturais que aquela região oferece, que tipo de vida posso dar à população toda? Diminuir os níveis de pobreza, criar a participação, a democracia mais participativa, onde todos cuidam de tudo, da natureza, dos rios, das matas ciliares, das praças, das relações sociais que não sejam violentas. E aí sim, vale um desenvolvimento sustentável, que eu acho que é o único lugar que ele se aplica. E temos o famoso bem viver dos andinos, que é uma economia comunitária, uma democracia comunitária, onde a chave é o equilíbrio e a harmonia de todos os elementos, a começar na família, na sociedade, harmonia com a natureza, com as montanhas, com os lagos, com os rios. Então, uma visão de inclusão de todos, e a natureza considerada também, a natureza e a terra, a Pachamama, considerados como cidadãos. Por isso que na América Latina se inaugurou o constitucionalismo ecológico, porque isso entrou na Constituição do Equador, na Constituição da Bolívia. E é comovente ler a introdução, por exemplo, da Constituição da Bolívia. Diz, em nome de Deus, em nome de nosso povo, em nome da Pachamama, entendemos que o primeiro dever do Estado é criar o bem viver a todas as pessoas e a toda a natureza que nos cerca. Então, o bem viver, muitos dizem, é uma utopia. Eu acho que o dia que chegarmos a uma democracia planetária, e a Terra será, como o Papa na sua encíclica supõe, uma casa comum, não chegamos a isso. A globalização é só econômico-financeira, não é política, não é cultural. O dia que chegarmos à república planetária, como Jacan sonhava isso. E então sim, essa economia do bem viver atenderá às necessidades de seres humanos e da comunidade de vida. E aí seremos todos socialistas, não por ideologia, mas por estatística. Temos só esses bens e serviços, e como distribuí-los para que todo mundo tenha uma vida suficiente e decente. Mas não só nós, também os animais, os galinhos, os porcos, as plantas. Todo mundo tem que ter o suficiente para poder continuar a viver e se reproduzir. Eu acho que vamos chegar a isso. Então, eu acho que nós estamos caminhando, pelo menos é o sonho desse grande economista e ecólogo, Sachs, da Universidade da Colômbia, que tem um Instituto da Terra. O Brian Swimme, cosmólogo, um instituto sobre a história do universo, que envolve 100 cientistas que estudam o universo. Diz: o futuro da humanidade, da economia, será biocentrada, onde o centro não será o desenvolvimento sustentável, mas a vida em toda a sua diversidade. E a economia e a política a serviço da vida, e especialmente da vida humana. Então, o centro de tudo não é o ser humano. Essa é a nossa ilusão. A evolução caminhou para o centro ser a vida, e como subcapítulo da vida, a vida humana. Mas a vida que é a culminância de tudo. Então, o antropocentrismo, a centralidade no ser humano, primeiro que é uma ilusão, porque ele só chegou no cenário da evolução quando a Terra estava pronta em 99,98%. Então, a Terra não precisou de nós
para elaborar sua imensa biodiversidade. A Terra não precisa de nós precisamos da Terra. O próprio Wilson diz, se nós continuarmos assim, vamos ao encontro de um colapso. A Terra vai adiante, porque ela é muito mais forte que nós, mas coberta de cadáveres e, o pior, sem nós. Isso não é impossível. Nós criamos os meios para isso. Mas eu tenho esperança, como o Papa na sua encíclica, que eu recomendo muito, que é uma ecologia integral, não só uma ecologia verde. É ambiental, social, mental, educacional, política e espiritual, integral. Aborda todos esses temas. E ele mesmo diz, nós temos que fazer uma conversão radical ecológica. 35 vezes diz, temos que mudar. Caso contrário, podemos ir ao encontro do pior. Então, eu acho que a futura civilização, a futura economia, já vários economistas, o Paul Krugman, Prêmio Nobel da Economia, disse isso. O futuro da economia vai ser centrado na ecologia, naqueles países que preservaram suas riquezas naturais, especialmente água e biodiversidade, esses vão comandar a economia. Porque nós não comemos computadores, não comemos canetas. E o Brasil pode ser a mesa posta para as fomes do mundo inteiro. Então, eu acho que nós temos que ter esperança. Que passada essa crise que é vergonhosa para o mundo, para o país, para a ecologia, porque deixam de limitar os territórios indígenas, abre a Amazônia, os capitais mundiais, vendemos nossas riquezas como petróleo. Então eu acho que isso é passageiro, por isso eles fazem rápido, sabem que eles não têm futuro, que isso não vai continuar. Eles vão ser derrubados. Eu acho que o país vai ter a energia suficiente para derrubar esses ladrões, inimigos da pátria, inimigos da vida. Inimigos da vida. Então eu vou terminando dizendo, repetindo que nós temos que manter a esperança. Eu lembro que no Fórum Social Mundial, o José Saramago, grande prêmio Nobel de Literatura, estava falando essas coisas. E alguém gritou, Saramago, você é muito pessimista. Ele respondeu, eu não sou pessimista. A realidade é que é péssima. A realidade é que é péssima. E quem é pessimista procura mudar a realidade. Quem é muito otimista quer uma rede, uma caipirinha e fica por lá. Nós não, queremos ser realistas. Eu acho que é um dever ético de todo intelectual, como Pinguelli Rosa, no caso eu, um intelectual menor. Devemos falar sobre isso. É um dever ético nosso, para despertar a consciência da nossa responsabilidade, de cuidar da casa comum, cuidar de tudo que existe e vive, porque aquilo que existe e vive merece viver. E nós somos os cuidadores desse planeta, dessa casa comum e da vida. Estamos juntos da natureza, não fora em cima para dominar, mas ao pé dela, estendendo a mão para a carícia essencial, entrelaçando os dedos numa aliança que vai proteger a vida e permitir que até aquela mais fraca tenha o direito de subsistir, porque ela também tem seu lugar. Então, eu acho que a universidade, vocês, temos que alimentar esses sonhos. Devemos ser técnicos científicos a incorporar os conhecimentos, mas dar uma destinação ética, não para o mercado. Uma economia para a vida, buscar a justiça social, que é a base da paz, e cuidar carinhosamente da casa comum, o planeta Terra. Muito obrigado. Vocês devem estar imaginando como é difícil moderar depois de uma fala dessa, né? Agradeço mais uma vez, professor Leonardo, sua presença. E só rapidamente, assim, para falar para vocês, a gente recebeu aqui quase 20 perguntas. A gente tem 20 minutos, ou seja, não dá para fazer todas. Eu gostaria de fazer aqui 3 blocos de perguntas, de maneira que a gente considerasse os temas que foram mais perguntados, tá? Quem ainda tem pergunta, o pessoal passa e pega com vocês, e aí eu vejo se dá para encaixar aqui em algum desses blocos que já estão com um número maior de perguntas.
Bom, de uma maneira geral, aqui como moderador, eu tenho que fazer tentar dar alguma resumida, mas é impossível, foram tantos temas tão interessantes tratados, mas eu queria chamar a atenção que ambos os nossos palestrantes consideraram essa questão de como olhar para o desenvolvimento, né? É muito interessante esse desenvolvimento sustentável com ressalvas que o professor Leonardo Boff colocou, e a culminância da vida, né? Pensar que essa culminância da vida, quando a gente vai para uma abordagem mais antropocêntrica e pensa na crise que foi tão bem colocada aqui, a gente tem que pensar nessa questão dos direitos, do estado de bem-estar social e como eles estão sendo afetados. Então, a gente discutiu muito aqui nessa mesa a relação entre quais são as articulações entre os grupos, como é que esses grupos, sejam dominantes de interesses privados, sejam de interesses difusos relacionados às necessidades humanas, eles hoje estão num grande embate que se coloca no nosso cotidiano. E, junto disso, a relação, né, da universidade com esse saber popular como uma forma de, não só da formação, mas também de trazer visão crítica, um debate livre e uma maneira de pensar o futuro. Então, em linhas gerais, pegando um pouquinho do que cada um deles falou, eu acho que a gente aponta aqui para a importância maior do papel da universidade como esse espaço democrático, não só acadêmico, mas também de transformação, e para as necessidades que a gente tem, né, como não só seres humanos, mas como partícipes de uma grande cidadania da biosfera, de cuidar do que vai ser daqui para frente a vida das nossas próximas gerações e a nossa própria existência. Enfim, esse foi o meu pequeno resumo, se podemos né, considerar. Então, eu vou começar aqui as perguntas. Professor Pinguelli, se precisar sair, a gente resolve, mas eu queria passar aqui, de uma maneira geral, um primeiro bloco que está falando sobre o papel da universidade. São 5 perguntas, eu vou tentar juntar um pouco isso para sair uma só. Então, a ideia que traz aqui, né, é da importância da educação pública diante desse cenário privatista que foi colocado. Tá? Quais seriam, então, as possíveis condições e os possíveis, tá aqui bem a palavra, arranjos, quais seriam os possíveis caminhos para que a gente colocasse essa universidade a serviço, então, dessa transformação, né, que tem alguma coisa de meio de comunicação, mas eu não vou entrar nisso, e a questão da transformação de cada um, né, se a universidade tem que promover a reflexão crítica, a autotransformação, como a gente faria para promover isso diante de cada um de nós, como levaríamos isso para a nossa comunidade interna. Então, ficam os 2 professores convidados a falar sobre o assunto. É difícil responder essas questões. Na realidade, nós enfrentamos um problema em diversos níveis, em diversos horizontes. A universidade tem funções imediatas. A primeira delas é fazer um ensino de boa qualidade, formar pessoas críticas e competentes naquilo que estudam. Segundo, num horizonte curto, ela também desenvolve projetos, estudos, pesquisas que tenham impacto na sociedade em torno. E terceiro, ela criticamente pensa sobre o mundo, sobre o futuro, sobre aquilo que não se tem certeza se vai acontecer. Eu acho que a nossa obrigação é atuar em todos esses níveis, embora possamos ter vocações diferenciadas. A universidade como um todo tem que fazer isso. Cada um de nós fará aquilo que tem competência para fazer e tem vocação. Mas a universidade como um todo tem que enfrentar esses diferentes níveis para poder transformar, para poder contribuir na transformação. A universidade não vai mudar o mundo por si, ela contribui.
E eu acho que a missão mais nobre é a formação de bons estudantes, que esses vão para a sociedade e vão levar a luta adiante. Eu acho, na linha do Pinguelli, ele tem um nome bom, Rosa. Eu sou um pobre coitado de bofe, então fica muito diferente, né? Não, eu acho aquilo que Paulo Freire diz. A educação, a consciência, a educação não muda o mundo, mas muda as pessoas que vão mudar o mundo. Então é sempre uma questão de trabalhar sobre si mesmo no começo, transformar a partir de si, isto é, fazer as revoluções moleculares. Não do peito para frente, em cima dos outros, mas das costas para frente, a gente se incluindo. Então nós temos que, de certa maneira, recriar a humanidade, para que ela seja amiga da vida e não destruidora da vida. Que o sistema atual é extremamente anti-vida, sacrifica as vidas humanas da natureza, a própria Terra como Gaia, como um superorganismo vivo, como um sistema que regula todos os elementos. Então eu acho que a universidade, como todo o processo de educação, temos que aprender a conhecer, aprender a pensar, aprender a viver, que é a formação. E hoje aprender a conviver com as diferenças. E eu acho que, por fim, temos que incorporar, aprender a cuidar, com algo essencial, da essência humana e da essência de toda a vida. Se nós não cuidamos, ela define e morre. Esse elemento, digamos, ético, humanístico, tem que entrar na nova fórmula, nas novas formas de conhecer e compreender o mundo. E a universidade, como disse, é o lugar onde esses pensamentos se elaboram, se aprofundam, se transformam em projetos e sonhos, e tem que irradiar. Por isso eu sou muito a favor da troca de saberes, entre saber popular e saber acadêmico. Eu acho que a extensão leva a isso. E ecologizar todos os saberes. Isso é, cada saber tem que dar a sua contribuição para salvar o planeta e a vida. Não é que são estanques, como na modernidade se fez, atomizando os saberes. Mas vê que todos estão interrelacionados e todos têm como objeto, não o seu específico, só, digamos, o médico, a saúde, o minerólogo, mas a realidade como um todo, que deve ser preservada na sua integridade. Então é importante que todos os saberes se relacionem em função de um bem planetário, um bem comum, um bem humano. E isso é um desafio que nos vem novo, a partir da nova consciência ecológica, do destino comum que temos. A Carta da Terra diz claro isso. Chegou a um ponto que percebemos que temos um destino comum. Isso exige uma nova mente e um novo coração. Uma nova leitura do mundo, a Terra não como um baú de recursos, mas como algo vivo. Um novo coração, não ter só racionalidade, mas resgatar a razão sensível, a inteligência emocional. Que aí estão os valores, está a ética, está aquilo que nos empurra para o engajamento, vem do coração, não vem da cabeça. E exige um sentido de responsabilidade coletiva e do relacionamento entre todos com todos. E aí diz, só assim alcançaremos o modo sustentável de vida. Não diz um desenvolvimento sustentável, um modo sustentável de vida. Traduzindo em bem popular, que no fim do mês a gente consegue pagar as contas. Se não consegue, não tem uma vida sustentável. Depende de outros. E veja que grande parte da humanidade não consegue nem comer, muito menos chegar ao fim do mês pagando as contas. Fazer uma segunda rodada, a gente está só com mais 10 minutos, vamos ver se a gente consegue fazer mais alguma pergunta, mas pelo menos abrir mais uma possibilidade aqui de discussão.
Então, essas perguntas que estão aqui estão dizendo a respeito de um caminho alternativo imediato para poder mitigar a crise política, social e econômica e ambiental do país, sobre quais seriam as principais capacidades que o Estado brasileiro precisaria desenvolver para buscar alternativas de desenvolvimento democráticas. E aí eu vou juntar com isso a ideia do financiamento das universidades. Como é que, então, essas universidades, elas poderiam se manter viáveis nesse contexto de crise, se hoje você tem políticas voltadas ao ensino privado? Um dos problemas que nós temos, além de salvar o mundo, é salvar a universidade. Essa questão ficou clara que as intenções, particularmente, de manutenção da universidade pública, como é a nossa, como é o Cefet, como é o FRJ e outras tantas, é ruim. Eles não estão com intenção de manter esse apoio à universidade. No Brasil, grande parte da pesquisa científica e do ensino acadêmico de alto nível está nessas universidades públicas. Foi bem-vinda a política de abrir a universidade, através das cotas, para maior diversidade social do seu corpo discente. Isso é um ponto positivo que houve, que é mantido. Mas os meios de sustentação dessa universidade estão ameaçados. Já estão ameaçados. A lei que estabeleceu o congelamento dos recursos públicos, exceto pela correção inflacionária, por 20 anos, ela é inviável para ser aplicada e manter uma universidade de boa qualidade. Porque eles não dizem da parte financeira, ou seja, daquele dinheiro que vai para os juros. Esse cresce conforme a taxa de juros estabelecida. E que carrega muitos bilhões, centenas de bilhões de reais para os chamados investidores, que são os mais ricos. Não há nada sobre isso, mas sobre a verba pública que pode manter a universidade, ela está comprometida. E já há, neste mesmo ano, indícios de cortes que tornarão difícil a administração. Conversava com a Inessa sobre as ideias que eles estão tendo agora de fazer licitações nacionais para os serviços sem os quais a universidade não funciona. A gente precisa ter limpeza, ter portaria, ter administração, não só professores e alunos. E essa parte está destinada a ser muito limitada, o que vai criar problemas muito grandes. 70% do que nós consumimos, está na nossa mesa, não vem das grandes corporações do agronegócio, vem da agricultura familiar e da agroecologia. Então, tudo isso tem que ser preservado, porque é um avanço civilizatório, um avanço na qualidade da nossa vida, que não seja tão quimicalizada, que não carreguemos dentro de nossos corpos os sinais das nossas doenças e da própria morte, que vem para os agrotóxicos, pela quimicalização de tudo que comemos. Então isso foi liquidado, não existe mais. O governo fechou tudo isso. Isso é uma agressão ao povo brasileiro. É atentar sobre o seu futuro, sua vida, sobre as crianças, que tomam leite contaminado, que comem carnes já com antibióticos dentro, porque dão para o gado. E a gente consome isso e acaba se prejudicando. Então, eu acho que nós estamos num momento crítico da nossa história, do Brasil e do mundo, onde a gente tem que ter um lado, tem que ser um pouco militante.
Isto é, fazer, como dizia antes, revoluções moleculares, onde cada um começa por si mesmo a ter uma nova relação com a água, com o lixo, com a natureza, não queimar nada, não desmatar nada, não queimar... Bom, tratar bem a água e, especialmente, tratar bem as pessoas. Nunca houve tanto ódio no Brasil. Discriminação. Como disse grande... Eu admiro muito esse novo, grande sociólogo, politólogo, Gessé Souza, que escreveu 3 livros sobre a questão do golpe. Uma radiografia do golpe, o último que saiu esses dias, o atraso das elites, da escravidão ao Lava Jato. Ele diz que as classes dominantes, poderosas, não só colocam a maioria do povo na margem, mas infunde ódio, raiva em cima deles. E cria tanta insegurança que esses últimos aí até desconfiam que não tenham dignidade, que são miseráveis mesmo, que são peso morto, lixo da história. Nós não podemos aceitar isso. Então, também pertence à ecologia humana, social, que nossas palavras não sejam ofensivas, que nossas relações sejam inclusivas e não discriminatórias. Tudo isso pertence a essa ecologia integral, esse novo humanismo que deve nascer, sem o qual não há base para um país diferente, e reproduzimos os modelos que deram certo para uma época, tinha contexto para isso, hoje a Terra não aguenta. Isso é, um planeta pequeno e finito não aguenta um projeto infinito de crescimento ilimitado. Se continuarmos assim, diz novamente esse grande economista, prêmio Nobel, Paul Krugman, se nós quisermos universalizar o bem-estar que os americanos, europeus e japoneses têm, nós precisaríamos 4 terras iguais a essa. Não temos, só temos essa. Então vemos os desequilíbrios que há. Tomar consciência disso. Na universidade elaborar alternativas, porque isso nos indigna, alternativas de diminuir a desigualdade social, que é a nossa grande chaga. A África é muito mais pobre que nós, mas é menos desigual, porque eles têm um conceito mais tribalista, mais social, de integrar as pessoas. Nós não, muito individualismo, muita exclusão. Então são desafios de ciência, entender isso, e fazer que os saberes nos ajudam a superar isso. E também um desafio ético. Que comportamentos, que atitudes, que valores nós vamos alimentar para que sejam a base de uma nova construção. Que cada um seja uma semente. E a semente contém tudo. Contém a raiz, contém o tronco, contém as folhas, as flores e os frutos. Se cada um se considera uma semente, acho que o mundo muda. Muito obrigado. Eu considerei o evento muito importante e pertinente, discutir as alternativas ao tipo de desenvolvimento que temos, que não é sustentável, porque cria 2 injustiças, uma social, poucos ricos, muitos pobres, e outra ecológica, devasta os ecossistemas, polui a água, desmata, contamina os ares. Então, buscar alternativas a isso e tentamos refletir várias delas que são viáveis, especialmente dando como centro a vida. Então nós queremos uma sociedade biocentrada, centrada na vida, a economia e a política em função da vida, especialmente da vida humana, a partir dos mais vulneráveis. E discutimos também a situação hoje do Brasil, que não favorece um desenvolvimento includente, mas é uma radicalização do neoliberalismo, que é uma depredação da natureza, uma transferência de riqueza da população para pequenas elites poderosas, elites do dinheiro, que controlam o saber, o poder, a comunicação. E como isso nós temos que superar, em direção de uma democracia de base popular, participativa, que inclua a todos e nos dê um desenvolvimento que seja decente e suficiente
para toda a população.